Bênção, né? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui na casa do Senhor, nesse momento tão solene e especial, que é a Santa Ceia. Quero convidar a vocês a lerem comigo um texto na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 45. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Até o versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Filipe encontrou Natanael e disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha e comentou: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há maldade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: tu crês, porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que esta. E acrescentou: na verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, diante da sua palavra, nós pedimos, fala conosco, toca nossos corações, e que nessa celebração da ceia possamos ver os anjos de Deus, o mundo espiritual, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Os encontros com Jesus são sempre encontros viscerais, né? Você nunca pode simplesmente querer encontrar Jesus. E Ele vai fazer perguntas, revelações, declarações sobre você. Natanael escuta um grande amigo, Filipe, chamá-lo. Encontramos aquele, está escrito algo sobre ele. Veja que é uma conversa bem sucinta, né? Os evangelhos apresentam conversas bem sucintas. Se você fosse ler os evangelhos em voz alta, você não demoraria mais do que 10 horas, né? É o que alguém pensou a respeito desse assunto. Então a Bíblia tenta dar um jeito de sumarizar tudo o que está acontecendo para a gente. Natanael resolve atender o pedido, ir até Jesus. E aí Jesus começa a contar uma história. A história do verdadeiro Israel. A história do verdadeiro israelita. Israel foi o nome que Deus deu para uma pessoa, Jacó. E todo aquele que está ligado a Jacó, que foi feito o verdadeiro Israel, é feito um verdadeiro israelita. Só que Jesus não se contenta com isso, porque Natanael pergunta: como você me conhece? E ele responde: antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto. Ou seja, eu precedi não só você, que acha que veio me buscar,
Eu precedi o seu amigo que acha que foi te chamar. Eu fui primeiro até você, aleluia. Eu achei você primeiro. Eu te vi primeiro. Você acha que é você que veio primeiro descobrir alguma coisa? Ou você acha que o seu amigo descobriu alguma coisa? Eu já conhecia você, e você é um verdadeiro israelita. Senhor, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, é? Você se lembra de Jacó, Natanael? Ele começou a história meio mal, né? E aí ele teve um sonho, e ele viu algo. Nas entrelinhas, Jesus está contando a história do verdadeiro israelita, Jacó. Natanael é um Jacó melhor. Só que Natanael tem o mesmo desejo de Jacó, de ver o céu aberto, de ver esse mundo invisível descendo até nós. E Jesus diz: eu sou isso. Eu sou a escada de Jacó. É sobre mim que os anjos de Deus sobem e descem. Você se lembra dessa história? Jesus é sempre tudo, né? Ele é sempre a mesa dos pães, Ele é o altar, Ele é a arca da aliança, Ele é o templo verdadeiro, Ele é a árvore da vida, Ele é o maná do céu, Ele é a rocha ferida, glória a Deus. E Ele é a escada de Jacó e a escada de Natanael também. Ele é a escada que conecta a terra ao céu. Ele está lembrando Jacó de uma história de que todo hebreu deveria saber. Todo hebreu deveria saber que Jacó foi para o exílio. Ele tipificava Israel indo para o exílio, mas Deus estava com ele. Ele fugia do seu irmão sozinho. Mas com os crentes é assim: você está sozinho, mas nunca está totalmente sozinho. Ele sempre está com você. Jacó tem um sonho aquele dia. É uma escada, toca a terra até o céu. Gênesis 28. No Antigo Oriente Próximo, havia muita gente tentando fazer escadas. A escada que a gente mais conhece é a de Gênesis 11. As pessoas começaram a construir um lugar enorme, e eles falaram: isso aqui vai chegar até o céu. No Antigo Oriente isso chamava zigurate. Até hoje a arqueologia, vez ou outra, esbarra em algum lá no Oriente. A gente não sabe onde que está Babel, mas sabia que era uma espécie de costume pagão você tentar fazer uma escada até o céu. Deus odeia isso. Deus odeia que as pessoas tentem fazer o caminho até Ele. Deus odeia que as pessoas tentem chegar a Ele, as verdades dEle, pela força delas. Deus reprova isso. Ele desceu, confundiu as línguas. A religião da verdade nunca é um caminho do homem até Deus, é um caminho de Deus até o homem. Deus é que faz a escada. Deus se revela descendo, aleluia. Você sabe disso porque você está na santa ceia do Senhor. Deus se revelou descendo até nós. Existem milhares de religiões, e um teólogo chamado John Robbins disse: milhares, né? Que são duas. Tem a religião do homem tentando chegar até Deus, e tem a outra religião onde ninguém merece nada, ninguém tem mérito de nada, ninguém pode fazer nada, mas Deus vem até o homem. Aleluia, aleluia. Você poderia agrupar todas as religiões do mundo nessas duas categorias. Do lado de lá, onde as pessoas fazem um clube social, um grupo de estudo religioso, e elas, pela força, empenho, meditação, caridade, boas obras, elas tentam chegar até Deus. Do outro lado ficaria uma religião só,
A religião de Tiago, essa é a religião pura. Ele diz na carta dele, essa é a religião pura. Você está na religião pura. Isso é pura religião. Religare, religação, religião. A religião pura é a religião que Deus faz. Aleluia. Por isso que o texto de Gênesis 28 contraria Babel. Betel é o oposto de Babel. Babel são os homens fazendo o caminho. Betel é Deus descendo até nós e se revelando. E Jacó falou, verdadeiramente esse lugar é terrível. Essa é a casa de Deus. O mais surpreendente da declaração de Jesus para Natanael é ele dizer que os anjos de Deus sobem e descem sobre ele. Você nunca achou isso estranho? Mas como assim? Eles vão andar sobre Jesus? Sobre ele? É porque Jesus é a própria escada. Jesus não veio mostrar uma escada para nós, Ele é a escada. Jesus não veio mostrar um caminho para nós, Ele é o caminho, aleluia. Ele não veio apontar, ó, aquilo ali, os anjos vão passar ali, ou aquilo acolá, aquilo é o caminho, ou aquilo acolá é a verdade. Ele disse, sou eu, é tudo sobre mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aleluia, é sobre Ele. Os anjos estão envoltos em Jesus. Os evangelhos são a história dos anjos servindo Jesus. A missão dos anjos são glorificar Jesus. Os anjos cantam para Jesus. Os anjos falam da chegada de Jesus. Os anjos anunciam o nascimento dele. Chamam os pastores. Os anjos vão para o deserto servir Jesus. Os anjos vão para o Getsêmani confortar Jesus. O sonho de todo herege e guru dessas religiões é que os anjos sirvam eles. Maomé disse que um anjo veio dar o Alcorão para ele. Joseph Smith diz que um anjo apareceu para revelar o livro de Mórmon para ele. O sonho dessas religiões é que os anjos façam algo para eles. Mas os anjos não fazem nada para essas religiões, nem diretamente por causa de nós. Os anjos fazem o que fazem por causa de Jesus Cristo. Os anjos servem Jesus Cristo. E aonde tem Jesus é onde os anjos querem estar. O texto de Hebreus capítulo 1 diz: e Deus, quando introduziu seu Filho no mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia! Os anjos adoram Jesus. Eles se preparam para louvar Jesus. Por isso que é tão blasfemo quando uma testemunha de Jeová diz que Jesus é um anjo. Porque tudo que um anjo sonha é louvar Jesus, que é muito, muito, muito maior do que eles, tão distante como o Criador é distante da criatura. Essa é a distância de Jesus com os anjos. Natanael está diante disso, perplexo com isso. Jesus é a própria escada, então. É Ele que nos conecta até Deus. Se você serve Jesus, se prepare, hoje é dia de céu aberto para você. Se você se aproxima de Jesus, você está correndo um risco. O céu pode acabar ficando aberto para você, aleluia. Agora o mais interessante ainda é que essa história, sabe? Essa história de Jesus ser a escada de Jacó e de Natanael, ela consegue ficar ainda mais profunda para nós. Fica profunda porque não é somente os anjos que sobem e descem. E embora eu não saiba explicar isso muito bem, Jesus também desceu pela escada. A história de Jesus é uma história de descida e subida, não é?
Esse domingo que nós estamos hoje, ele é chamado de Domingo da Subida. Domingo da Ascensão. Na quinta-feira passada, contando 40 dias até a Páscoa, foi o dia que Jesus subiu. Ele não está longe. Ele está em cima. Ele subiu. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu. E aí Paulo diz aos Efésios 4, o que quer dizer que ele subiu? Senão que ele desceu. Essa é a história de Jesus. Uma história de escadaria. Descida e subida. Paulo diz em Filipenses 2, ele existindo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Como é que você explica uma escada que desce pela escada? Paulo tentou achar um termo, kenosis, esvaziamento. Ele desceu em si mesmo, aleluia. Você consegue imaginar algo tão profundo assim? Ele se inferiorizou a si mesmo, se humilhou a si mesmo, desceu em si mesmo, se esvaziou em si mesmo. Oh, ninguém é como Jesus Cristo. Que coisa tão grande e poderosa, que coisa maravilhosa. Ele fez isso nele mesmo, ele desceu em si mesmo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, e ele começou a descer a escadaria, e se tornando menor do que os anjos. Ele começou a passar pelos anjos. Salmo 8, que é um salmo messiânico, diz: por um pouco o fizeste menor do que os anjos. Os anjos estão descendo, e Jesus desce mais baixo que os anjos. Atravessa os anjos. Eles ficam para trás. Ele é feito menor do que os anjos. Ele é feito homem. E ele é humilhado mais do que todos os homens. E a descida continua. Porque sabe aonde que a escada termina? A escada começa lá no topo da criação. E ela desce até o fim da criação. O mais baixo do mais baixo da criação é onde a escadaria termina. Ela toca o Hades, a morte, o inferno. Nada escapa da graça de Jesus Cristo, aleluia. Sabe, Ele toca a nossa vida e a nossa morte. Essa é uma tradição antiga e tão complexa no cristianismo. Aonde Jesus desceu tão baixo? Quase ninguém sabe explicar muita coisa disso. Pedro deu uma pista. No capítulo 1, no capítulo 3, verso 18 da primeira carta. Ele diz: esse Jesus morto na carne foi ressuscitado pelo Espírito. E no poder do Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé, quando a paciência de Deus aguardava. Aonde Jesus desceu? O cristianismo mais histórico diz: ele desceu ao Hades, ao infernos, que significa inferiores, aos lugares inferiores, às regiões mais baixas. Só que é difícil quando você tenta explicar isso cientificamente. Uma criança sempre pergunta: pai, aonde que está o reino da morte, do inferno? Onde está o inferno? Se a gente cavar aqui, a gente chega no inferno, porque é para baixo. É para baixo, mas não é para baixo, sabe? É para baixo. Pai, eu não entendi. As pessoas não cavou e teve um vídeo na internet que eles mandou o microfone e ouviu gritos no inferno, lá embaixo. Não, é para baixo, mas você sabe, o universo não tem nem para cima nem para baixo. Nossa, pai, como assim? Onde fica para cima e para baixo na Via Láctea? Ué, pai,
Então por que a Bíblia fala para baixo? Porque é para baixo. E depois é para cima. Ele desceu. É o que a Bíblia diz. Oh, aleluia. Você não pode escapar do amor de Jesus Cristo, amém? Ele desceu mais baixo que ele podia por você, amém? Ele foi o mais baixo. É isso que você pode entender e precisa entender hoje. Ele foi ao mais baixo do mais baixo, e ninguém desceu tão baixo, porque ele fez isso por amor a você, aleluia. Ninguém desceu tão baixo, ninguém se humilhou tanto, ninguém foi tão longe. E isso é para nos lembrar que ninguém pode ir tão longe para escapar do amor de Deus. Se você se arrepender, sempre, nunca será longe demais para você. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu descer e fizer a minha morada no Hades, na região, a cama na região da morte, também eu sei que lá estás. Se eu pegar asas e for o mais longe, até lá a tua mão estará comigo. Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus nunca te deixa. Se ele foi tão fundo, ele está sempre com você. Pastor, eu estou no fundo do poço. Ele está com você. Pastor, você não sabe onde eu estou. Eu sei que Jesus sabe, e ele está junto com você. Ele foi tão baixo. A história dele é de escadaria, descida e subida, é um V bem grande, cortando para cima e para baixo. Aí começa a subida dele. Maria, não me detenha, eu ainda não subi para o Pai. Como é que é, Pai? Como é que a gente faz para chegar no céu? Pega um foguete, uma nave, é para cima? Aí volta a mesma história. Para cima é para cima. Cosmologia bíblica. No segundo dia da criação, Deus fez um firmamento que tampa esse mundo espiritual. Isso só vai ser removido no último dia, quando o céu descer até a terra, amém, aleluia. João disse, eu vi a cidade de Deus descendo, só podia ser, né? Essa é a religião pura. Deus sempre se revela descendo até nós. Deus se revela se abaixando até nós. Você já pensou se Deus conversasse com você? Você pensa que a Bíblia tem que ser corrigida porque ela não é cientificamente precisa? Se Deus falasse divinamente com você de igual para igual, e não existe igual a Ele, você nem mesmo entenderia. Então, João Calvino dizia, quando Deus fala conosco, o nome disso é condescendência. Ele se abaixa e olha nos olhos de uma criança. Você é a criança de Deus. As respostas que você tenta dar se abaixando e olhando para uma criança, é o mesmo que Deus faz para você. Ele se revela descendo, e se revela hoje nessa ceia, nos fazendo subir. Estamos subindo à mesa do Senhor Jesus nessa manhã. Nós descemos as águas do batismo, amém? Você desceu na morte com Cristo, pelo batismo. Você é batizado, aleluia. Você desceu com Ele na morte. Paulo diz em Romanos 6, nós fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para sermos ressuscitados em vida com Ele. A vida de um cristão também é de descida e subida, glória a Deus. A história bíblica é assim. Na história bíblica, sempre o diabo tenta se parecer com a escada, para tentar enganar um crente. Você lembra no Éden? A serpente falou assim, ela era uma serpente tentando ser uma escada. Já viu aquele jogo antigo, serpentes e escadas? O pessoal joga os dados, e aí, se você cair numa serpente, você escorrega. Se você cair numa escada, você sobe. Na Bíblia é assim. Tem serpente querendo ser escada,
E tem escada que se parece com serpente. No Éden tinha uma serpente que queria ser uma escada. Prova isso. Prove isso que vocês vão subir. Provem isso que vocês vão ser como Deus. Ezequiel 28, que tem um floreado edênico, né? Estavas no monte do Senhor, no Éden, e disses no seu coração: subirei aos céus. Essa é a história da queda de Adão. Ele cai tentando subir, porque ele pegou uma serpente que fingia ser uma escada. Em João 3, Jesus diz que ele faz o contrário. Ele é a escada. Aí ele disse: Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que nele crê será salvo. Aleluia, aleluia. Jesus é uma escada, mas parece uma serpente. As pessoas passavam pela cruz dizendo: isso é pecaminoso, isso é abominável, ele é um criminoso, um bandido, salvou os outros, se salve agora. Mas alguém começou a olhar aquela cruz e disse: Senhor, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E ele disse: hoje você vai estar em cima comigo. Aleluia! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que creu, agora ex-ladrão, acreditou que a serpente na verdade era uma escada para o céu. E sabe para onde ele foi? Para o paraíso. Glória a Deus. Sempre quando alguém se aproxima da mesa, da ceia do Senhor, ele pensa: por que Jesus morreu? Por que ele levou tantos pecados? Por que se parecer com a serpente? Por que isso? Por que essa morte? Por que esse desfecho? Essas traições? Essas mentiras? Aí a Bíblia nos lembra: é assim que a gente subiu. Ele desceu, ele se fez abominável. Mas quem olhou para a verdadeira serpente crucificada, subiu para o céu, foi salvo e perdoado. Subiu do batismo para a mesa, e subirá da mesa para o reino celestial um dia. A história de Jesus termina então numa subida. Ele subiu aos céus, se assentou ao lado direito de Deus. Pastor, isso é ausência? Não, isso é domínio, senhorio. João Calvino dizia: subir não é um lugar geográfico, é uma função. É o senhorio dele sobre as nossas vidas. Jesus agora está no mais alto do mais alto. Ele é o sumo pontífice do universo. Não existe problema maior que Jesus, amém? Não existe tribulação, luta, angústia, principado, potestade, governo, reino. Jesus está no topo, Ele está acima do mais alto, e Deus fez do nome de Jesus o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Acho interessante uma coisa sobre a ceia. Quando João Calvino tentou explicar o que acontece na ceia, eu não sei até onde essa explicação funciona, mas ele diz assim: olha, já que Jesus subiu, a gente só pode ir para lá se o Espírito Santo nos levar até lá. E na ceia, não sei como isso acontece, mas é como se o Espírito Santo levasse a gente para perto de Jesus, porque Ele não está longe, Ele só subiu. Por isso que as liturgias mais antigas da cristandade diziam: elevemos o nosso coração. E as pessoas respondiam: a Deus nós elevaremos o nosso coração. Na ceia somos elevados, sentimos a presença de Jesus. Não sabemos o quanto isso é descer ou subir. Os luteranos já diziam: não, é como se Ele estivesse aqui conosco. Ele disse que estaria conosco. Ele disse que esse era o corpo, era o sangue. Ele disse, quando Ele pregou para Nicodemos, Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu.
Então a questão é que aonde a igreja está, aonde o Espírito Santo está, aí Jesus Cristo está. Você pode compreender muito ou pouco de todas essas verdades bíblicas, mas Jesus está aqui para você nessa manhã. Você pode saber muito ou pouco de teologia, mas Jesus está nessa mesa para nós. Essa é a Betel da igreja. Quando nós viemos na ceia, esse lugar é terrível, é a casa de Deus, é a morada de Deus. Nós chegamos aqui, mas Ele já estava aqui, e nós viemos adorá-lo, e o Espírito Santo nos levará para perto dEle. Essa é a vida da igreja, é o que Ele te convida a viver nessa manhã, a realidade espiritual que Ele tem para você. Quando você comer desse pão, beber desse cálice, você vai sentir que Ele está aqui mesmo para você. E no seu espírito, você está mesmo perto de Jesus. Aonde quer que Ele esteja, você está perto de Jesus. O texto de Hebreus 12, 22 diz o que a escada fez. Deixou o céu aberto. Diz assim: nós já chegamos lá. Já chegamos a Sião celestial, a assembleia dos anjos que subiam e desciam, e dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todo dia quando tem ceia, o céu está aberto para nós. Estamos adorando Deus aqui, os crentes adorando Deus lá, e nós estamos juntos. Somos a mesma igreja, somos o mesmo corpo de Cristo. Sião está aberto para nós, porque Jesus é a verdadeira escada para o céu. Se coloque de pé nessa manhã. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio. Aleluia! Levante a sua mão, adore a Deus, adore Jesus, louve a Ele. Obrigado, Senhor Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós não sabemos tudo o que gostaríamos de saber, Jesus, mas sabemos de algo. O Senhor está aqui para nós, o Espírito Santo está aqui para nós, e nós estamos juntos, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo disse: se vocês já ressuscitaram, vocês estão assentados nas alturas, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém.